em coisas terrenas, meu irmão, a gente não passa de uma mão, né? Porque cada ano que passa, cada dia que se passa, cada mês que se passa, é uma notícia ruim pior que a outra. São situações que agravam-se a cada dia. E se a nossa fortaleza estiver em algo que não é firme, sem dúvida, o nosso barco, a nossa casa, ela vai cair, porque não subsistiremos. Mas quando nós nos fortalecemos, nos corroboramos em toda a fortaleza que vem de Deus, nós somos inabaláveis. E esse texto, capítulo 1, nos adverte a respeito a isso. Precisamos estar ligados em Cristo, ligados e fortalecidos nele. Versículo 21 diz que noutro tempo éramos estranhos, sem entendimento, no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele nos apresenteis santos e irrepreensíveis. Deus, ele nos resgatou. A cédula de morte que existia para nós, eu acho que é o capítulo 3 que fala, a cédula de morte que existia para nós, o Senhor tirou. O Senhor trocou, o Senhor mudou. O Senhor Jesus, no seu ato de sacrifício, ele nos deu uma nova chance, ele nos deu uma nova esperança de vida e de eternidade. E através desse versículo nos ordena isso, para que o sacrifício de Cristo seja de fato honrado por nós, honrado pela nossa vida aqui na terra. Tivemos honrado daquilo que o Senhor, né, fez por nós e tudo aquilo que Deus ainda tem feito. Mais à frente, versículo 24, Paulo fala que ser ministro é padecer. Você carregar a mensagem de Cristo nos seus lábios, você carregar a palavra de Deus no seu peito, no seu coração, seja lá qualquer que seja a sua atuação, seja ministrar num culto, seja trazer uma palavra numa chamada de vídeo como essa, seja de ministrar a palavra de Deus para um vizinho, para um parente. Carregar a palavra de Deus é padecer pelo Evangelho. Paulo aqui escreveu essa carta preso. Ele estava preso, mas a obra de Deus não parou. Né? A obra de Deus não parou. A igreja do Senhor, ela não para. Por isso que a palavra de Deus também nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela vai continuar avançando. Independente do cenário que o corpo físico da igreja, que sou eu, que é você, esteja. Independente da nossa situação, da nossa condição, a igreja, a palavra de Deus, ela vai continuar circulando, assim como foi aqui na vida de Paulo. Paulo diz que regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro as aflições de Cristo, porque ele estava preso. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela ecoa em todos os corações que a recebem. Então, que a nossa boca seja um canal de envio da palavra de Deus. Que a sua vida, o seu testemunho, a minha vida, o meu testemunho, alcance vidas. Que seja um testemunho vivo da palavra de Deus. Porque através disso, a palavra de Deus não está presa. Se a palavra de Deus é pregada de formas diferentes, ela não consegue ficar presa. O inimigo não consegue travar. O inimigo não consegue acorrentar, algemar, ele não consegue aprisionar, porque a palavra de Deus é livre e a palavra de Deus, ela se demonstra e se é pregada de várias formas. Então sejamos um testemunho vivo, sejamos o diferencial na nossa geração, na nossa casa, na história da nossa família, que sejamos esse diferencial, porque Paulo tinha vários motivos para desistir, Paulo tinha vários motivos para parar, para paralisar a sua pregação. Estou preso, estou dentro de um cárcere, acorrentado, como é que eu vou visitar a igreja? Como é que eu vou fazer? No capítulo 4, se eu não me engano, ele diz que vai enviar, né, 2 irmãos para que deem notícias a seu respeito. Ou seja, precisamos usar as ferramentas que nós temos. Precisamos estar atentas a tudo e a todas as oportunidades que nos são apresentadas. Capítulo 4,
no versículo 6 diz que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui eu peguei uma tradução mais atual e Paulo aconselha os cristãos a maneira de se comportar no mundo, quando eles estão ministrando a palavra de Deus para aquele que não é cristão, né, para aquele que ainda não conhece o amor de Jesus. Ele nos ordena a ser temperados com sal, né, a gente ser na medida e saber nos comportar de maneiras adequadas a cada pessoa. Não é você ser uma pessoa diferente para cada pessoa que você encontra, não. Você vai ser sempre o mesmo sal, né? Você vai ser sempre a mesma luz, porque a sua essência é uma só, é o Senhor. Mas é bem verdade que às vezes a gente se encontra e se depara com situações diferentes, com pessoas que às vezes você pode ser mais direto, tem pessoas que você tem que ir devagar, tem pessoas que você já pode falar da veracidade da palavra de Deus, mas também tem pessoas que você tem que ir com mais cuidado, né? Porque são pessoas mais de difícil entendimento, com o coração mais duro. E aqui fala os seres cristãos a saber como convém responder. E isso a gente só sabe, minhas irmãs, através da oração, porque só Deus é que sonda os corações. Eu estou vendo as irmãs aqui agora, mas é Deus que conhece a necessidade de cada uma. E quando a gente fala da palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo, é Ele quem conduz as nossas palavras. Então é Ele que sabe alcançar o coração de cada pessoa através da nossa palavra, né? A palavra que sai da nossa boca, que é de Deus, que vem de Deus, mas ela vai de encontro à necessidade do ouvinte. E não é diferente na nossa caminhada. Os cristãos colossos, eles estavam com uma estrutura bem organizada, né, como Paulo aqui pontuou, que eles eram organizados, né, eles tinham tudo de bom que uma igreja pode ter, eles tinham. E eles precisavam alcançar outras vidas também, mas orientados pelo Espírito para que eles soubessem falar quando convinha a cada um. Uma outra coisa que me chamou muita atenção a respeito da prática dos frutos do Espírito. Nós somos mulheres, né? Eu sei que para homem é tão difícil quanto, porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua guerra interna, cada um tem a sua fragilidade emocional. Mas a mulher, ela tende a ser mais emotiva, a ser mais intensa, né? E para a mulher, determinadas coisas se tornam ainda mais difíceis, não só pelo peso espiritual que existe, né, nas ações do cristão, porque bem sabemos que temos um adversário, né, que luta 24 horas contra as nossas vidas e contra a propagação do Evangelho através de nós. Ele sabe quem você é. A cada uma das irmãs que estão aqui, ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. Ele sabe a potência que eu e você temos na mão de Deus. Então, de determinadas e várias maneiras, ele vai tentar impedir que você seja usada por Deus. Ele vai tentar impedir que você deixe de avançar no reino do Senhor, porque ele conhece o seu potencial. Ah, mas Satanás, ele prevê o futuro? Ah, mas Satanás, ele conhece tudo que tem dentro do meu coração? Não, absolutamente não. Mas a palavra de Deus diz que ele é astuto e que ele é sorrateiro. Então ele é uma pessoa, ele é um ser, né, discreto. É um ser que observa as nossas atitudes e ele conhece muito bem quem tem um grande potencial para investir no reino de Deus, para quem tem um grande potencial de alavancar certos setores. Então ele de todas as maneiras tenta nos parar, colocando determinadas coisas no nosso coração. Mas o capítulo 3, versículo 2 nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Igreja não é perfeita. A igreja do Senhor, sim, vai ser perfeita. No grande dia, o Senhor Jesus, né, irá selecionar os fiéis.
aqueles que guardaram, que conservaram a palavra de Deus, mas a nossa realidade hoje são de servos imperfeitos. Mas Deus quer que nós busquemos a perfeição. Busquemos a perfeição do Senhor. Nos santifiquemos ainda mais. E alcançarmos esses objetivos, aí o final acontecerá nas nossas vidas, que será a nossa ascensão ao céu. Mas, por hora, nós somos dotados de grandes defeitos, de grandes situações que, às vezes, se nós não vigiarmos, vão nos levar a um destino que não foi o que o Senhor preparou para as nossas vidas. Por isso que Ele nos ordena a olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para as coisas de cima. As irmãs aqui acredito que devem ter mais de anos de cristão e já viram determinadas situações acontecerem nas suas vidas. As irmãs estão escutando um apito? Está atrapalhando? Não, né? É porque tem um negocinho que está apitando, mas até eu levantar, enfim. Então, minhas irmãs, precisamos vigiar. Eu tenho vivido mais ou menos 1 ano e meio num processo onde Deus tem me tratado muito acerca dos frutos do Espírito, acerca do perdão, acerca do olhar do alto, olhar para as coisas de Deus, olhar para aquilo que de fato importa. Irmãs, a nossa maneira de olhar para as coisas é que dita a direção das nossas vidas. Se nós olharmos sempre para aquilo que nos afoga em tristeza, nos afoga em dor, em mágoas, se nós focarmos o nosso olhar para essas coisas, o destino da nossa vida vai se resumir a isso. Mas por isso que o Senhor nos manda olhar para si, através de Paulo aqui na carta aos Colossenses. E Davi, então, ele fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O nosso socorro, meu irmão, não vai vir do pastor. Quando você sentar com ele para fazer uma queixa contra alguém ou contra alguma coisa. O nosso socorro não vai vir da líder do departamento, para quando a gente senta para se queixar de alguma coisa que aconteceu. O nosso socorro vem do Senhor e às vezes o socorro de Deus não vai vir resolvendo o problema que te afligiu ali naquela igreja, naquele momento. O socorro de Deus vai vir para a tua alma, acalmando o teu coração e sabendo, te ensinando a lidar com certas coisas. E eu tenho vivido isso e testificado disso. Tempos atrás achava eu que a solução, o resultado do socorro, era Deus resolver a situação. Mas não, nem sempre. Às vezes o socorro de Deus é Ele tratar dentro de você, tratar a sua estrutura, reformar a sua estrutura, reconstruir você, transformar aquilo que precisa ser transformado em nós. Porque às vezes a gente olha sempre para o outro, mas esquece de olhar para nós. Né? Esquecemos de olhar para aquilo que em nós precisa ser transformado e mudado. Mas o Senhor nessa noite nos manda, no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Ele nos manda nós abrirmos mão de tudo isso, abandonarmos todas essas coisas. Ah, não, mas eu não falo palavrão. Mas às vezes a gente tem maledicência, né? Quer falar demais do outro, falar demais daquilo que a gente vê. A palavra de Deus nos ordena a ser prontos para ouvir, tardios para falar. Quando a gente cumpre esse propósito, quando a gente cumpre essa ordenança, a gente é mais feliz. Porque quanto mais a boca fala, mais o coração enche de cólera. A boca fala que o coração está cheio, né? E se você chega ao ponto de falar, é porque o teu coração está preso nisso. A gente precisa se abster dessas coisas e viver a nossa vida em Cristo, com saúde, viver a nossa vida em Cristo com excelência, porque tudo que o Senhor tem nos dado a chance, a oportunidade de fazer com a obra dele, precisamos fazer com excelência. Então, minhas irmãs, vamos nos abster de tudo isso que nos afasta da essência da adoração, da essência de um bom culto prestado ao Senhor, de um culto em excelência a Deus, e
quando eu falo de culto, eu não falo de culto só no domingo, um culto durante a semana, não. Eu falo do nosso culto diário ao Senhor. Porque nós somos o altar de Deus. Nós somos casa do Senhor. E se somos assim, nós oferecemos o nosso culto ao Senhor diariamente. Então, ofereça o seu culto em excelência, abrindo mão de tudo isso que nos afasta. Não mintai uns para os outros, né? Não vamos omitir informações, sejamos francos. O cristão, ele precisa ser reconhecido pela franqueza, pela transparência, sabe? A gente vê muita coisa hoje em dia que disfarce, sabe? Cristãos que em determinados ambientes são de um jeito, em outros ambientes são do outro. Não, nós precisamos ter uma aparência só, né? Nós precisamos ter somente uma imagem, que é a imagem de Cristo. Ter uma essência só, que é a essência de Cristo. E os vestistes do novo, né? O versículo 10 diz, na parte A, vestistes do novo, ou seja, termos coberto a nossa vida de novidade em Cristo. Viver em novidade, viver sempre em algo novo da parte do Senhor. Perseverar em oração, capítulo 4. Velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra. Minha irmã, Deus não está querendo hoje em dia uma pessoa letrada, uma pessoa pós-graduada, com grandes formações, que sabe falar não sei quantos idiomas. Deus não quer nada disso. Deus, ele tem um propósito especial em pessoas, sim, que às vezes têm determinados apetrechos, né, atributos que vão contribuir para o reino de Deus. Mas para a mensagem de Deus ser pregada é muito simples. Você só precisa viver a palavra de Deus. Nem sempre precisa falar, porque até o mundo Deus pode usar, né? No seu comportamento, na sua maneira de encarar os desafios da vida. Deus pode ministrar a palavra em quem está vendo aquele mundo. Mas nós temos a boca. A palavra de Deus diz que abra a vossa boca e eu fecharei. Então, peça ao Senhor a partir de hoje para que Ele nos abra a porta da palavra, para que Ele esclareça aquilo que Ele tem desejado falar nos nossos corações através da palavra. Porque tem muita gente que lê e não entende. E comigo não foi diferente. Eu vou fazer 30 anos, né, em setembro, e até mais ou menos dos meus 15 até os meus 22 anos, mais ou menos, eu li a palavra de Deus, mas não compreendia. Eu li a palavra de Deus e ela não... Sabe quando você não entende o que você está lendo? Sabe, parecem só palavras como qualquer outra e não tem sentido. Mas esse sentido único que pode dar é o Espírito Santo. Eu compreendi isso após essa idade que eu falei. O Espírito Santo que é o que ilumina a nossa mente para entendermos o que Ele tem falado através da palavra. Peça ao Senhor para que abra a porta da palavra no seu coração, na sua mente, na sua vida, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou preso. Ele falou aqui, né, que estava preso por falar do Evangelho de Deus. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados, né, são os que são perseguidos, injuriados, caluniados por amor a Cristo. Ou seja, se você sofre consequências por falar do amor de Deus, se sintam bem-aventurados, se sintam uma bem-aventurada, porque é sinal de que você tem desagradado de fé. É sinal que você tem chateado Satanás, tem deixado ele em cólera, porque você tem feito o que ele não quer que você faça, quer dar ouvidos à voz do Espírito Santo, quer ministrar a palavra de Deus a alguém que está caído, a alguém que está prostrado, a alguém que ele já corretou, porque a palavra de Deus é a que liberta.
E quando nós abrimos a nossa boca como autoridade de Deus para pregar a vida de alguém que está acorrentado, Satanás ele se enfurece, porque através da palavra que sai da tua boca, você pode libertar a vida de alguém através de Deus, através da palavra de Deus. Então abra a tua boca, pregue o evangelho dentro e fora de tempo, para que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, através dos teus lábios, através da sua atitude, do seu comportamento, do seu testemunho. Não pare, não divida os objetivos da sua vida, não divida as intenções da sua vida, mas vá sempre além, com o objetivo único de vivermos em amor, crescermos em graça, crescermos em conhecimento e o mais importante, pregar a palavra de Deus sempre, enquanto tivermos vida. Amém, meus irmãos? Eu agradeço, tá, pela oportunidade. Meu telefone aqui são 3 horas e 53 minutos. Eu devolvo, a palavra para a nossa pastora. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada uma de vocês. Que continuemos nossos afazeres, todas temos, e que o Senhor possa continuar ministrando ao meu e ao seu coração tudo quanto eu não consegui entender e expressar, mas eu tenho certeza que Ele, em excelência, fará isso nos nossos corações, tá bem? Um beijo no seu coração. Amém, amém. Que gostoso, né, irmãs? Ela fala assim com a serenidade, aí a gente vai indo assim, vai entendendo aquilo que Deus quer falar. Irmã Luziane, que Deus possa continuar te abençoando. Ele possa não, ele pode, Ele vai continuar te abençoando, porque é tudo de acordo com o propósito do nosso coração, E a gente percebe já que o propósito do seu coração é agradar ao Senhor. Então, eu creio que, de acordo com esse propósito, Ele vai continuar te abençoando, Vai continuar te dando estratégias para você falar do Evangelho, para você ir aonde você tiver que ir, Vai continuar te dando entendimento para você passar esse entendimento adiante, vai continuar abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus, tá bom? As irmãs estão felizes? Eu estou feliz que nós encerramos essa série. Eu quero saber quem é essa irmã que está de camiseta preta com um cordãozinho rosa no óculos. É a irmã Juliana, né? É Juliana? Paz do Senhor para todas as irmãs, tudo bem? Amém. Amém. Quer dar uma saudação? Fica à vontade. Eu estava aqui tentando ligar o microfone, ligou. Eu vim pelo convite da irmã Ana Késia para assistir o estudo. Parabéns pelo comprometimento de todas, parabéns pela palavra, uma bênção, que Deus continue abençoando, amém? Amém, irmã Juliana, fica à vontade, toda vez que quiser participar está convidada. Logo a gente vai iniciar uma série nova e as irmãs estão convidadas a estar conosco. A irmã Graciele quer falar alguma coisa? Tá alegre? Irmã Zilene. Amém. Ai, que palavra abençoada, mansa, muito gostosa, então vai ficar refrescada. Mas é isso tudo que a irmã falou aí. Eu fiz um resumo também. Eu vou dar uma lida aqui no meu resumo. Então, nessa epístola de Colossenses, Paulo reagiu aos falsos ensinamentos em Colossos, dando ênfase à divindade, à missão de salvação e à supremacia de Jesus Cristo. Ele ensinou que Cristo é a própria imagem de Deus, o Pai, o Criador, o cabeça da igreja, primeiro a ser ressuscitado e o Redentor. Aprendemos com a carta aos Colossenses que a essência dos ensinamentos dele é de que somente Jesus Cristo pode salvar, e somente por meio dele os pecados são perdoados. Paulo ensinava aos Colossenses a continuarem fiéis, construindo sua fé em alicerces seguros.
com vigilância, não crendo em ensinamentos de qualquer pessoa. Por isso Paulo declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de toda a criação, o Criador e o Senhor de toda a divina perfeição, em quem está a reconciliação do universo. E Paulo exorta os santos a estabelecerem sua fé em Jesus Cristo. Em Colossenses 3, Paulo exorta os colossenses sobre como ser travada no campo de batalha das nossas mentes. Ele defende que devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor e que devemos deixar para trás as práticas pecaminosas. E sobre tudo isso, revestir-nos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor de Deus que está resgatando, salvando, curando e libertando nossos corações. Quem se deixa conduzir por Deus, permite ser chamado por Ele, acima de todas as coisas. E uma vez que somos amados por Deus, o seu amor cresce em nós, toma forma de corpo em nossas vidas. Então, estou muito feliz com essa série, aprendi muito e agradeço a oportunidade. Amém. A gente ficou tão empolgado com a série que a gente ficou com pena que só tinha 4 capítulos. A gente gostaria que tivesse mais. Mas são 4 capítulos, um conteúdo satisfatório, para preencher nossa mente, nosso coração da sabedoria que vem do alto, para nos fazer sermos servas melhores para o reino de Deus. Kelly, você quer falar? As irmãs que estão de câmera fechada podem se manifestar, se quiserem falar, a irmã Gorete, a irmã Lunique, a irmã Sônia, se quiserem deixar uma saudação, estão com oportunidade. Amém? Não, tá tudo tranquilo, foi bem. Amém. Gorete. Gorete, volte sempre, hein? Tá bom, bom sim. Irmãs, então nós estamos encerrando aqui essa série, tá? Essa semana a gente vai colocar no grupo, o título da nossa nova série, qual vai ser o assunto. E quando a irmã Luziane começou a falar, ela começou a falar sobre o amor, fraternal, que é o amor que nós precisamos ter uns para com os outros. E ontem foi terça, domingo no culto, eu abri a Bíblia numa palavra que é uma frase assim, uma frase pequena, de um impacto muito grande, porque eu estava justamente pensando sobre esse amor que muitas vezes a gente diz que a gente sente pelos nossos irmãos, mas na hora de demonstrar, muitas vezes a gente falha, E eu estava pensando nisso quando eu abri aqui em Hebreus, no capítulo 13, que diz assim, versículo 1, permaneça o amor fraternal. Esse é o amor que tem que permanecer, E muitas das vezes a gente diz que a gente ama, que a gente está junto, que a gente está de mãos dadas, mas chega um determinado momento em que você precisa ver esse amor em atitudes, Muitas vezes eu preciso, muitas vezes a irmã Zilene precisa, as irmãs que estão aí precisam ver esse amor na atitude de alguém, e esse amor essa demonstração acaba falhando. Então, em palavras apenas não serve, tem que ser em atitudes. E eu estava pensando nisso justamente porque nós somos igreja, E uma irmã da nossa igreja, ela pediu oração por uma causa, e uma dizia, estamos orando, mas quando ela deu o culto em ação de graças, poucos compareceram para se alegrar com ela, e a Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e para a gente se alegrar com os que se alegram. E poucos que diziam que estavam orando foram lá se alegrar na hora da vitória. Então, essa demonstração de amor ela é necessária,
Às vezes você quer ficar no seu canto, embaixo da sua coberta, assistindo o seu filme, mas o seu irmão está querendo se alegrar, contar testemunho, contar vitória. E eu fiquei imaginando, se todo mundo que estivesse na igreja, todo mundo que estava na igreja domingo, né, Osilene? Tivesse na igreja no sábado, quantos mais glórias teriam subido pela vitória daquela irmã, né? E eu fiquei incomodada com essa palavra do amor, e eu abri nesse versículo, e a irmã agora estava falando sobre amor, e é uma coisa que a gente precisa realmente trazer para a nossa vida, né? Está lá dentro do fruto do Espírito, nós precisamos ter esse amor, né? Que é o amor de Deus para conosco, é o amor que nós temos que aprender com Ele para com os nossos irmãos, e é Ele que nos ensina. E também me chamou a atenção, né? Eu também gosto muito dessa parte da palavra, para a gente saber como falar, né, a cada uma pessoa, porque cada uma pessoa é diferente. Cada pessoa está passando um momento, cada pessoa está passando uma situação, cada pessoa entende de uma maneira. Então, é na sabedoria que vem do alto que a gente tem esse aprendizado também. Então, que nós possamos continuar meditando ainda muito nesse livro, né? Porque eu creio que essas semanas, né, que nós estivemos reunidos aprendendo, ainda ficou muita coisa ainda para ser dita, ainda ficou muita coisa para a gente entender, mas eu também acredito, como a irmã falou, que é o Espírito Santo que vai nos esclarecendo, e à medida que ele for nos esclarecendo, nós iremos amadurecendo, passando adiante, demonstrando através da nossa vida, das nossas atitudes. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a todas as irmãs que estão aqui conosco, agradecer a irmã que trouxe para a gente esse ensinamento nessa tarde, que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a cada um de nós, abençoando o restante da nossa tarde, né, e continuar guardando nossa casa, nossa família, nossos lares, nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tiver que fazer, porque ali também tem instruções para quem é esposa, para quem é pai, para quem é filho, para quem é servo. Então, se você é servo, honre a Deus no seu trabalho. Se você é esposa, honre a Deus como esposa. Se você é filha, honre a Deus como filha, né? E os maridos não aprendeu com a gente a honrar as esposas como Deus manda. Qualquer coisinha, você vai lá na Bíblia, lá, ó, está dizendo que o marido tem que honrar a esposa e não se irritar com ela. Fica calminha aí. Mas a gente também não pode abusar, né, irmã? A gente também tem que ter o nosso equilíbrio também. Tudo com equilíbrio dá certo. Vamos orar então. Vou pedir a irmã Graciele para estar orando, né? Agradecendo a Deus pelo final dessa série. Estou sentida que a Ana Kézia não conseguiu entrar. Ela foi levar a mãe, acompanhar a mãe no médico. E ela conseguiu dar, né, uma entradinha aí, mas provavelmente ela perdeu a conexão. Mas eu estou gravando aqui o áudio, né, do nosso estudo. Daqui a pouco ela vai estar ouvindo, tá bom? Então a irmã Graciele esteja orando para agradecer. Eu queria falar só uma palavrinha. Amém. Eu quero agradecer as irmãs, agradecer a Juliana. Ela tá aí. Tô aqui, gente. Tá ouvindo? É que a gente não tá te vendo. Ah, tá. Ah, a Kelly também não tô vendo, não. Tô vendo só a cabecinha dela, um pedaço da cabeça dela. Agora sim. Obrigada, a irmã Juliana, por ter atendido o nosso convite. Juliana é minha vizinha aqui. Amém? Nos conhecemos. Ela prontamente atendeu o nosso convite. Luziane, que Deus continue te abençoando, tá bom? Consegui pegar um pedaço do bolo. Quando cheguei na rodoviária de Rio Bonito, tinha um carro, um Uber, saindo. Aí eu falei, ele falou assim, eu te deixo lá, te deixo na porta do condomínio. Eu falei, então vambora. Me trouxe até aqui, irmãs, e para a glória de Deus consegui pegar esse encerramento. E eu estou muito feliz porque muito aprendemos com o Senhor, que possamos guardar todos os nossos ensinamentos. Se alguém esqueceu de alguma coisa, corre lá no canal, assista de novo, que com certeza o Espírito Santo vai falar mais uma vez ao nosso coração. Beijo. Beijo, Kézia. É porque, Kézia, eu não tô vendo a sua tela. Eu achei que você não estava online. Mas graças a Deus ela conseguiu acompanhar um pouquinho. Pode orar, irmã Graciele. Graças a Deus, bênção, muita confirmação, irmã. Bênção, oremos. Pai querido e santo, te glorificamos, Pai, mais uma vez nessa tarde, te exaltamos,
Glorificamos pela vida da tua filha, da tua serva, do vaso do Senhor, o instrumento para nossas vidas nesta tarde, pela pastora, pela Ana Kézia, por cada uma das irmãs aqui presentes. Muito obrigado por essa série, Senhor, a qual o Senhor falou, nos ensinou, e cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar falando através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nos dê um restinho de tarde abençoado, uma noite abençoada, guiada por Ti, e que possamos continuar firmadas na Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos renova, que nos transforma, que nos ensina, que nos alimenta, que nos cura, Senhor. Muito obrigado por tudo, que eu te peço nesta tarde e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.